Bom dia, semeadores! Tudo bem com vocês? Como chegaram aqui até quarta-feira? Tudo bem por aí? Eu espero que esteja tudo tranquilo aí com você. Hoje é um dia que a gente vai falar a respeito de um alimento. É dia de alimento e movimento. A gente vai falar de um alimento porque em um dos vídeos que a gente postou na semana passada, uma de vocês, uma semeadora aqui do canal, estava mencionando a respeito de alimentos transgênicos e ela me pediu para falar mais sobre esse assunto. E aí eu fui pesquisar um pouco a respeito disso. Mas eu vou contar para você o que eu descobri depois da vinheta. Alimentos transgênicos. Você com certeza já ouviu falar deles, mas você sabe exatamente o que são alimentos transgênicos? Bem, os alimentos transgênicos são aqueles modificados geneticamente em modo artificial, ou seja, a ciência, vamos dizer assim, vai lá e modifica o DNA daquele alimento em laboratório, artificialmente. E, segundo a lei brasileira, esses alimentos industrializados precisam ser identificados com um T amarelo, como esse que você está vendo aqui na imagem. Quando tem aquele T, você já sabe que aquele alimento foi modificado. É um alimento transgênico. Mas a questão é, alimento transgênico faz bem, faz mal, pode consumir? O que dizem os últimos estudos? Então, os cientistas, eles apontam alguns perigos, vamos dizer assim, que pode acontecer durante o consumo. Essas coisas que a gente vai comentar aqui pode acontecer a curto ou a longo prazo, segundo os cientistas. E a gente não vai aqui ficar falando o dia todo a respeito disso. A gente vai só mencionar alguns pontos para você estar entendendo, pelo menos, o que você está consumindo aí, de repente, na sua casa. Os cientistas apontam alguns riscos que existem para o consumo de produtos transgênicos. Um desses riscos é o aumento de alergias. Por exemplo, se você tem alergia a um certo alimento e vem usado o código genético daquele alimento para produzir um outro geneticamente modificado, aquele alimento novo, entre aspas, transgênico, ele pode também te causar alergia. Isso foi resultado de uma pesquisa que foi realizada em Nova York em 1999, que nesse estudo mostrou um aumento de 50% no caso de alergia a pessoas que consumiam a soja transgênica, justamente porque havia, vamos chamar de traços de um outro alimento que elas já tinham alergia. Então, se você tem alergia alimentar, o consumo de transgênico pode aumentar a possibilidade de você ter a alergia. Um outro risco pode ser também a resistência ao antibiótico, ou seja, o antibiótico no ser humano não ser eficaz como deveria por causa do consumo de transgênicos. Por quê? Porque quando os cientistas fazem em laboratório esse DNA transferido de um alimento a outro, que se produz ali o transgênico, eles também colocam genes de bactérias resistentes a antibióticos, que são os marcadores, para poder aquele alimento ser mais resistente também a pragas, eles fazem isso. Mas quando o ser humano consome, ele também pode desenvolver a resistência a antibióticos, e isso pode ser um problema no caso de tratamento até de alguma doença que você, por um acaso, tenha, e você pode desenvolver a resistência a antibióticos. Um outro risco é a maior quantidade de resíduos de agrotóxicos naquilo que a gente consome, porque quando os cientistas produzem esses alimentos transgênicos, eles colocam ali resistência a esse alimento a certas pragas e erva daninha, por exemplo. Mas quanto mais eles colocam isso, a erva daninha, as pragas também podem desenvolver o mesmo tipo de resistência. E isso vai fazer com que seja necessário usar mais agrotóxico. E no final das contas, o resíduo daquilo que a gente vem para a nossa mesa acaba sendo maior. E isso pode provocar vários problemas de saúde no ser humano.
Então, gente, esses foram só alguns exemplos dos riscos que, segundo esses estudos mostraram, pode acontecer com o consumo de alimentos transgênicos. É claro que você precisa avaliar todas as coisas, cada caso é um caso, não quer dizer que 100% dos produtos transgênicos vão te fazer mal, que se você comer de vez em quando vai te fazer mal, não é isso que a gente está falando aqui. A gente, inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo a fonte disso que a gente está falando aqui para você, se você quiser consultar e saber mais detalhes, que aqui eu fiz tipo um resumão. E você é que vai decidir aí o que você vai estar consumindo na sua casa. O canal tem o papel de te alertar para te ajudar a ter bem-estar. Mas o que você vai fazer na sua vida e na sua casa é problema seu. Ou seja, cada um escolhe o que vai fazer, o que vai consumir, se vai fazer ou não certa coisa. A gente só está aqui para alertar, para te ajudar a entender pelo menos as suas escolhas. Porque às vezes a pessoa consome sem saber que está consumindo. Então a gente veio aqui falar o que é e você decide se você vai consumir ou não. Porque, como eu mencionei, não quer dizer que 100% dos casos acontece alguma coisa de grave se você consome esses alimentos. São coisas que podem acontecer e aí você vai decidir se você vai consumir ou não. Pelo menos agora você já está sabendo. Ah, Cristina, mas quais são os alimentos transgênicos? Como eu falei, os alimentos transgênicos são identificados com esse T amarelo. Mas se você quiser saber na maneira geral, em geral, os alimentos que são transgênicos comercializados no Brasil são, por exemplo, a soja, o milho e agora também o trigo. Já tem trigo também transgênico girando aí no comércio, vamos dizer, no Brasil. Então você fique atento a alimentos derivados da soja, do trigo e do milho. Quando você for comprar, você olha ali, porque ele pode ser transgênico. Você vai consumir? Não vai consumir? É uma decisão sua. Mas pelo menos você já vai saber o risco que você está correndo, tá bom? Então é isso, semeadores. Isso foi algumas das coisas que a gente pesquisou para estar falando para você. E a gente queria reforçar o fato de que, infelizmente, nem tudo que a gente consegue fazer como a gente gostaria. A questão de alimentação é uma questão muito complicada, porque nem todo mundo pode ter uma hortinha no quintal, por exemplo. Nem todo mundo pode criar galinha, pode criar animal para consumo. Então é muito complicado mesmo. A alimentação saudável não é fácil você conseguir encontrar, mas encontra. Se você, eu, por exemplo, aqui, eu gosto muito de favorecer pequenos produtores, pequenas empresas que não estão ainda nesse patamar aí de grandes produções, que aí precisa, talvez, em alguns casos, até diminuir a qualidade do alimento para poder produzir mais. Então, você veja aí o que é possível no seu caso fazer e se esforce de seguir a linha do mais saudável possível, porque 100% saudável a gente não tem nada, mesmo porque o ar que a gente respira não é saudável, porque tem poluição em todo lugar. Mas a gente se esforçando de o mais saudável possível, a gente vai ajudar o nosso corpo a ter o bem-estar físico e a nossa saúde a estar legal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado de alguma maneira vocês e a gente se vê com uma receitinha na sexta-feira. Beijo, um ótimo dia para você. Tchau!